Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, e Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,59%, oscilou abaixo das mínimas anteriores, mas não conseguiu manter-se abaixo desse patamar. Olhando rapidamente aqui para um gráfico de 60 minutos, dá para se perceber que o Ibov vem para baixo num primeiro momento e depois disso reverte para cima aqui de maneira mais forte, superando a máxima do dia. Ou seja, o Ibov gera uma sinalização de fundo na região ali importante de suporte, uma região que tinha fechado um pregão abaixo dos 64.164, pregão passado já tinha ficado acima, ou seja, um primeiro fechamento que se manteve acima depois de ter fechado abaixo, e agora mais um mantendo-se aí acima, trazendo uma expectativa de fundo numa região de suporte. O Ibov reverte o viés negativo de curtíssimo a curto prazo, se vier a romper aqui e voltar para cima de um patamar aqui em torno de 65.387 a 65.500 pontos, 65.600 pontos. Então a principal região, 65.300, seria o nível mais relevante que eu vejo para o índice Bovespa em termos de resistência. Olhando agora para o mini índice, no mini índice cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje, gráfico aqui de 10 minutos, só olhando rapidamente para o gráfico 60 minutos, uma sequência aqui de rompimento de topos. Aqui já teve, tinha topo descendente, rompeu para cima, topo fez aqui essa superação, não conseguiu confirmar pivô de alta, volta para baixo, perde o fundo anterior, volta para cima, rompe o topo anterior, vem para baixo, bate no mesmo nível do fundo anterior, gera ali um pivô de baixa no G60 e no pregão de hoje, depois desse pivô de baixa, volta para cima e anula essa formação de pivô de baixa. Enfim, nesse momento temos aqui o índice com a sinalização para cima. Vamos ver se agora confirma uma formação de pivô de alta a partir do próximo pregão e principalmente o rompimento aqui de 65.035. Dentro dessa sinalização mais forte para baixo depois da primeira hora de pregão, eu optei por venda na sequência aqui nessa perda de mínima. Isso já tinha acontecido, já estava atento para possível venda. Esse candle já tinha fechado, esse candle está voltando para cima. Recomendei a venda se perdesse novamente esse patamar aqui. Essa venda foi executada. Quando volta para baixo, vem aqui para baixo, gera mais ou menos 160 pontos. Eu já reposiciono o stop, que já era mais do que uma relação risco-ganho de 1 para 1 da posição que eu tinha recomendado. Eu reposicionei o stop um pouco abaixo do ponto da entrada e esse candle aqui foi lá, oscilou acima, bateu no ponto que eu já tinha reposicionado o stop, que era em 100, entrada em 120, e terminou saindo nessa posição perto ali do 0 a 0, pegando aqui os registros 0,05% na operação, capital total mais 0,06%. Então foi essa a única operação. Depois disso o mercado reverte forte para cima. Eu recomendei compra se superasse essa máxima desse candle, se sustentasse acima desse fundo, gerando aqui uma formação de ABC. Terminou que ela se estendeu mais, e nesse se estendeu mais, se olharmos para o G60, confirmou uma formação de topo em um nível de resistência. Se eu traçar aqui uma linha horizontal, neste nível a gente pode perceber que era um patamar de resistência, formação de topo nessa região com perda de mínima na sequência. Por esse motivo eu não recomendei uma nova compra aqui na sequência para o mini índice. Olhando agora para o mini dólar, não cheguei a recomendar operações hoje no mini dólar. Mini dólar bem travado, vou jogar aqui no gráfico diário do mini dólar e tirar aqui os ajustes. A gente tem uma movimentação bem travada nos últimos pregões. Se olharmos para o G60, a gente fica claro um nível aqui por volta dos 131, e o nível mais por volta ali dos 150, 152 é um outro nível relevante para o mini dólar. Essa região aqui que eu estou traçando em termos de resistência e essa região aqui para baixo de 131 como suporte. Então, enquanto para mim não ficasse algo mais claro em termos de movimentação para gerar topo para baixo desse nível, eu optei por não executar a operação no mini dólar. Inclusive, boa parte do pregão foi bem travada e agora no final que está começando a trazer uma chance de se trabalhar realmente para baixo dessa região de antiga suporte, podendo funcionar como resistência a partir do próximo pregão, apoiando a operação na ponta vendedora. Então, para a ponta compradora, teria que gerar algo muito forte aí para cima, ou uma sinalização relevante para cima, para se pegar um movimento aí de alta, de recuperação em cima dessa região de suporte no mini dólar. Na sequência, vamos para as ações. A PETR4 no pregão de hoje
alta de 2,04%. Essa realmente eu dei muita sorte no ponto que eu encerrei essa posição. Eu encerrei a posição, a ação estava fazendo a mínima do dia, estava batendo na mínima do dia. Foi logo na divulgação do estoque de barril de petróleo vindo dos Estados Unidos. Eu estava atento a uma informação que acontece toda quarta-feira às 13h30. Então fiquei atento justamente até no gráfico intraday, olhando por que estava acontecendo nesse momento, visto que pelo G60 a gente tinha um movimento muito longo para baixo. E além disso, batendo naquele nível relevante de suporte que eu já tinha comentado na faixa dos 14,35 na última videoanálise. Por esse motivo, e a minha avaliação do que estava acontecendo num gráfico de menor periodicidade, cheguei até a avaliar um gráfico de 10 minutos para tomar a decisão de continuidade ou não na posição, eu optei por encerrar essa posição com um bom ganho de 4,61%, capital total, isso gerou um crescimento de 0,72%. Eu sabia que isso aqui ia acontecer de forma alguma, não dava para prever que ia ter algo nesse sentido, mas eu sabia que tinha um movimento muito prolongado para baixo, num gráfico intraday, eram 3 pregões já fortes para baixo e batendo num nível relevante de suporte, eu optei, já dando uma boa relação risco-ganho, eu optei por encerrar essa posição. Então na Vale 5, o dia de hoje apresentando alta de 0,83%. Por enquanto segue ali naquela situação de fazer um movimento mais, está gerando um movimento mais fraco em relação ao movimento de baixa, continuando assim por pelo menos mais 1 a 2 pregões, uns 2 pregões seria mais interessante para se buscar uma operação na ponta vendedora de topo descendente em cima da Vale 5. É o que mais me chamaria a atenção. Quanto mais fraco for o movimento e mais longo aqui no tempo, melhor ainda para essa possibilidade de venda em cima da Vale 5. Depois disso, vamos falar então de vários ativos aí no pregão de hoje. Primeiramente, BBSE3. BBSE3 recomendei venda se ela voltasse para baixo da mínima de ontem, já comentada na última videoanálise, R$ 27,57. Essa ação voltou para baixo, ficou ali bem travada nessa região de entrada, mas agora mais para as últimas 3 horas de pregão, o ativo resolveu mais andar aqui para baixo. Enfim, é uma operação que a gente está aqui em aberto, com entrada em 27,57, com stop em 28,33 e objetivo em 26,05, alocando o risco de 2,76%, alocando 18% do capital total. Então nessa posição, se a gente olhar aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, se esse ativo resolver voltar aqui para cima, exemplo, amanhã o mercado ganha muita força e começa a ganhar força aqui para cima e volta forte para cima desse nível do G60 na faixa ali dos 27,70, que é um pouco acima do nosso ponto de entrada, já ficaria mais para encerrar essa posição aí na ponta vendedora, ou seja, o ativo no próximo pregão deveria dar continuidade a essa movimentação para baixo para eu me manter dentro dessa posição. Então, olhando agora para... Eu também recomendei venda em PECAR 4, na perda aqui da mínima do pregão anterior. Olhando aqui, essa região aqui, na realidade foi num ponto, era o ponto de pregão anterior era 57,54. O ativo já tinha perdido essa região no pregão passado. Então, quando ela veio novamente, abriu subindo e veio para baixo desse 57,54, recomendei a entrada ali por volta dos R$ 57,43. Eu executei essa entrada foi executada. Só que quando o ativo vem aqui para baixo, depois que a gente já tinha feito a entrada, vem aqui para baixo e ganha força para cima, principalmente superando essa máxima aqui desse candle do G60, vindo aqui a 57, batendo ali no 57,89, depois ficou travada aqui numa região, depois que superou 57,89, ficou batendo ali, brigando com essa região, e eu optei por encerrar essa posição, porque eu gostaria de ter visto ganho de força aqui para baixo, dentro do cenário geral desse ativo. Se a gente olhar para o gráfico diário, há uma formação aqui relevante, a de um ombro cabeça a ombro, mas ainda estaria aqui na formação desse segundo ombro para uma possível confirmação desse padrão, que teria a perda aqui da chamada neckline, a linha de pescoço, para gerar ali uma nova tendência de baixa. É um ativo que eu vou ficar atento ainda para a possibilidade de venda, mas por enquanto encerrei essa posição da PECAR 4, colocando aqui no ponto do encerramento dessa posição, foi uma posição encerrada com a perda de 0,64%, capital total representou uma redução de 0,1%. Depois disso, eu recomendei compra em BRML3, está aqui em cima desse patamar, já está dentro do leilão de fechamento. Então, os ativos que eu cheguei a comentar a variação, já comentei, seja Ibovespa, Petrobras, Vale, podem ser alterados porque está dentro do leilão de fechamento.
Então o ativo eu recomendei compra se superasse os R$ 14,85. Bateu aqui na trave, já no fechamento do pregão. Se a gente olhar ali para o G60, fica claro aqui que foi nessa última hora de pregão que foi lá bater na máxima do pregão anterior. Então é um ativo que traz essa possibilidade de se buscar essa compra, se romper aqui essa máxima. A expectativa é que depois desse forte movimento para cima, gere ali uma nova movimentação para cima, veio uma correção mais fraca, pode gerar uma nova movimentação para cima. Eu já tinha comentado esse papel na última videoanálise. Cheguei a recomendar também compra em Embry 3, mas foi cancelada porque ela não acionou e foi lá para baixo. Não preciso nem exibir o gráfico aqui, quem tiver curiosidade abre o gráfico da Embry 3, vai saber perfeitamente porque ela foi cancelada. Recomendei compra na Gol 4. Gol 4, compra foi recomendada aqui mais para o final do pregão, na última hora de pregão, se superasse a máxima do pregão anterior, 6,27. Essa compra foi executada, está aqui nesse momento na faixa de 6,30. Então a Gol está dentro de uma tendência de alta, gerou aqui o último movimento, para mim fez uma correção ali satisfatória, traz essa possibilidade de compra executada, se superar essa máxima aqui do pregão de hoje, gera ainda mais, a máxima de hoje, 6,32, gera ainda mais uma possibilidade de fazer aqui um novo pivô de alta na Gol 4, ou seja, o ponto mais relevante para se ganhar força a favor da operação seria romper esse topo anterior em R$ 6,47. Olhando aqui para os dados da entrada, então vamos lá, 6,28, 6,05 o ponto de stop, perda da mínima aqui do pregão de hoje, 6,05, com um risco aqui, né, com um objetivo em 6,74 e um risco de 3,66% nessa posição. Carteira aqui, ou seja, que é a alocação do capital nessa posição, 10% do capital total. E por último aqui, VLID 3, só para mencionar a posição que a gente está ainda em aberto, está aqui na faixa dos 23,90 nesse momento. Ativo que está com dificuldade para dar continuidade à queda, mas por enquanto seguimos na ponta vendedora. Está proporcionando uma sinalização ali contrária à nossa posição de compra. Eu avaliaria esse ativo se voltar para cima desse nível aqui, uma região na faixa ali dos R$ 24,00. Se voltar forte aí a partir do próximo pregão, posso encerrar essa posição antecipadamente aqui perto de um ponto ali que foi o ponto da nossa entrada. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.